Pessoal, hoje estaremos apresentando o trabalho de ferrovia e estrada da disciplina Mecânica dos Solos, ofertada no sexto período de Engenharia de Minas do Cefet Araxá. Os integrantes da dupla é o Iago Pereira e eu, Thaís Miranda. O professor orientador é o mestre Leonardo Vinícius Paixão das Tiô. Nosso sumário apresenta a introdução, aplicação, variação da obra, fatores consideráveis do projeto, solo, curiosidades e referências. Em geral, a ferrovia é utilizada principalmente para transportar pessoas, produtos agrícolas e minério. Ela possui um alto custo de investimento, porém um baixo custo de manutenção, ou seja, equilibra esse valor. Porém, o que prejudica o transporte ferroviário é o percurso ilimitado, ou seja, não passa em todas as cidades e nem toda empresa tem um local específico para colocar uma linha férrea. A estrada ela é capaz de transportar pessoas, mercadorias, minérios, animais e entre outros por percurso ilimitado, ou seja, você consegue chegar ao mesmo local utilizando rotas diferentes. Isso ajuda na otimização de combustível, de tempo, entre outros fatores. Temos aqui três tipos de aplicação de ferrovia. A primeira seria a do minério. Ela lidera no transporte de ferrovia, sendo que o minério de ferro ela possui 92% da sua produção transportada por essa modalidade. Já os produtos agrícolas, que é o segundo que nós trouxemos, cerca de 40% das commodities agrícolas importadas no país são transportados por essa ferrovia. O açúcar se destaca nesse setor, com aproximadamente 50% da produção nacional transportada pela ferrovia. E por último, o de pessoas. No Brasil, o transporte de pessoas através de ferrovia não é muito comum, mas o trecho Vitória-Minas é o único que opera diariamente e que possui transporte de pessoas. Nós temos três exemplos, de setores que utilizam as estradas. O primeiro é o transporte de minério. O transporte rodoviário de minério é mais comum em mineradoras de pequeno e médio porte, e trouxemos dois exemplos, que seria a Belocal, localizada em Arcos, que transporta calcário para diversas cidades, sendo principalmente para fazendeiros que utilizam esse calcário como fertilizante, e também a Sincal, localizada em Curimatá, que transporta calcário para o Piauí. Já o transporte de agropecuário, se a gente considerar apenas as principais rodovias do país, elas correspondem por mais de 25% do PIB, sendo que a região norte é o local com o maior escoamento de produtos agrícolas, e depois vem o centro-oeste. E também teremos o transporte de pessoas. O transporte rodoviário é muito utilizado, porém, durante a pandemia, esse setor sofreu uma perda de 10,8 milhões de passageiros. Em 2021, o setor conseguiu recuperar 37,8% em relação a 2020. Porém, isso pode aumentar muito, porque saímos de um período pandêmico. Existem três tipos de variações de ferrovia: a térrea, sobre pontes e subterrânea. Para a gente construir a térrea, a gente tem que analisar a resistência do solo, permeabilidade de água, entre outros fatores. Já o sobreponte, além da gente analisar esses fatores da terra, a gente ainda tem que considerar o peso da estrutura, se vai ter que desapropriar algum lugar, se vai estar passando sobre rio, entre outros aspectos, que a gente verá mais para frente. Já a subterrânea tem a questão de desmonte de rocha, se vai abalar o solo, se tem algum parâmetro a ser considerado para construir esse tipo de ferrovia, uma vez que tem a altura, qual tipo de trem que vai ser utilizado, entre outros fatores. Bom, a estrada também possui três tipos de variações. A primeira seria a terra, se vai precisar de valeta ou não, entre outros aspectos que serão abordados mais para frente. As sobrepontes, além dos aspectos térreos, de resistência, tráfego de pessoas, peso máximo, se pode passar caminhão ou não, a gente ainda tem que considerar o peso da estrutura. E também temos os túneis, que também pode fazer o desmonte de rocha para fazer esses túneis, e aí a gente precisa, além dos parâmetros de permeabilidade, que a gente já citou, a gente também tem que olhar essa questão de resistência da rocha para a gente fazer esse túnel. Dentre os fatores consideráveis do projeto de ferrovia, há três principais. A topografia seria uma delas, por necessitar de uma maior atenção, uma vez que se trata de uma máquina muito pesada e precisar suportar altas cargas. Então, um local mais plano seria o ideal, evitando o custo com pontes e rebaixamento de estrada.
Já a segunda seria a terraplanagem, que ela também é importante, uma vez que a ferrovia não possui revestimento asfáltico. Por isso, é necessário um controle para que ela suporte a carga sem se romper. E por último, a hidrologia do local. Ela é importante para que a resistência do solo não se altere ao ponto de ficar inacessível em temporadas de chuva. Alguns fatores a serem considerados também no projeto de estrada, como por exemplo a sinalização, para informar se é uma área escolar, se na rodovia à frente há uma curva sinuosa, entre outros fatores. O tráfego também é importante, o volume de veículos que passam nesse local, para saber se a via tem que ser expressa, simples, dupla, se também necessitará de distância de segmento, se passa muito caminhão, é necessário que tenha uma distância de segmento horizontal, que seria os acostamentos, porque pode ser que esse caminhão tombe, quebre, precise trocar a lona, entre outros fatores. A gente também precisa que esses locais de estrada evite ter um raio menor, né, com curvas mais fechadas para evitar acidente, uma vez que a estrada ela tem um maior índice de acidente. Olá, meu nome é Iago e agora eu vou falar sobre pavimentação de ferrovia. Na pavimentação de ferrovia, a principal parte é a plataforma. A plataforma é a camada do sublastro para baixo. Ela pode constituir várias camadas, variando sua espessura de 15 a 20 centímetros. Dessa forma, a plataforma é o topo da camada final da terraplanagem, ou seja, a parte superior da infraestrutura. Ao construir a plataforma, existem algumas recomendações. Exemplo, o índice de suporte Califórnia tem que ser superior a 9%. Ao usar uma peneira de 200 mesh, a quantidade de silt não pode ser superior a 35%. Será necessário também um tratamento granulométrico ou químico ao utilizar uma peneira de 200 mesh e o passante for superior a 5%. Após finalizar a plataforma, será construído o sublastro, o lastro e as dormentes. As dormentes são aquelas que serão fixados os trilhos. O sublastro e o lastro eles são responsáveis por conduzir lateralmente o sistema de drenagem. A plataforma deve ser impermeável para impedir a penetração nas camadas, reduzindo a capacidade de suporte. Agora, a pavimentação de estradas. Na pavimentação de estradas tem uma certa semelhança com a pavimentação de ferrovias, porém é denominada outros nomes e outros índices. A parte mais inferior da camada é subleito seguido de subbase, base e revestimento. No subleito existem algumas recomendações. A capacidade de suporte médio pelo Índice de Suporte Califórnia, o ISC, tem que ser superior ou igual a 2%. A expansão máxima também de 2% e o grau de compactação mínimo de 100% no próprio normal. A próxima camada é a subbase. Ela foi feita porque não é recomendado que a base seja feita direto no subleito, então ela vem intermediando. É recomendado que o ISC dela seja superior ou igual a 30% e expansão mínima ou expansão máxima de 1%. Agora a base. A base ela é a camada principal, porque ela é a camada abaixo do revestimento. O ISC tem que ser superior ou igual a 80% e expansão máxima de 1%. Por fim, a camada de revestimento, que será onde vai afetar muito, porque ela que vai aguentar todo o tráfego. Normalmente, o revestimento é impermeável e tem uma certa inclinação para desviar as águas, treinando para canaletas e outros. Mas também existe algum asfalto que eles são muito permeável e tem um revestimento inferior para drenar a água para os lados. Complementando o slide anterior, o revestimento é a superfície de rolamento, ela que vai garantir a sua segurança e o seu conforto. Aprofundando mais no tema de drenagem, existem vários mecanismos para desviar as águas das estradas.
Ele é fundamental para que tenha uma maior durabilidade e segurança. Existem dois tipos de drenagem, a superficial e a subterrânea. A superficial ela é feita a coleta de água nas travessais das pistas, com bueiros, valetas, caixas coletoras, entre outros. Já na subterrânea, ela é, como ocorre também aflorar água na plataforma, existem alguns tipos de drenagem, camadas drenadoras, entre outras. Para finalizar, eu irei falar duas curiosidades sobre a ferrovia e duas sobre estradas. A primeira linha férrea do Brasil foi inaugurada por Dom Pedro II em 1854, sendo a estrada de ferro de Petrópolis. No Brasil, para se construir 1 quilômetro de ferrovia, você tem que desembolsar mais ou menos 6 milhões de reais. Agora, isso depende muito da topografia. Como o Brasil é muito grande, então ele tem uma topografia muito diferente em diversas regiões do Brasil. Agora, curiosidade sobre estrada. A Avenida Paulista, ela foi a primeira avenida da América Latina a ser asfaltada. O material trago foi da Alemanha e no ano de 2022 ela fará 131 anos. Também outra curiosidade é o custo médio de asfalto. Para você realizar 1 quilômetro de estrada, você tem que desembolsar 1,5 milhão. Isso em média, porque como na ferrovia você depende muito da topografia e de outros fatores. Agora, algumas referências. Essas são as referências da ferrovia, também da ferrovia e essas das estradas. Muito obrigado a todos pela atenção. Espero que tenha sido clara a apresentação e que tenha acrescentado no conhecimento de vocês.